conversar novamente. Pois é, pessoal, boa noite a todos, né? A todos que nos prestigiam na nossa live, e agradecer a Cidiane e ao Dean, que atenderam ao nosso convite para falar desse tema tão importante, e abala todos, né? E a gente espera que seja bem proveitoso. Boa noite, vamos iniciar. Quem iniciar, a Cidiane ou o Dean? Boa noite, queria agradecer pelo convite para o Instituto Centec, agradecer Lucivânia, Juscelino, Alexandre, que estão nos ajudando aqui nessa noite, para essa transmissão. E Dean e eu vamos falar um pouco sobre a saúde mental nesse pós-pandemia. Assim, pensando também nessa trajetória de antes da pandemia, durante a pandemia, e pensar um pouco nesse após, né? Como a saúde mental ela fica, como é que ela vai ser tratada, quais são os problemas que podem surgir durante essa pandemia, que vão estar aí perdurando por algum tempo, né? Mesmo depois que descubram a vacina, mesmo depois que a vida realmente volte ao normal, e não nesse novo normal. Nós vamos abordar um pouco sobre isso nessa noite. Dean e eu, nós preparamos algumas lâminas, alguns slides para passar aí para vocês, né? Assim, informações bem rápidas, mas na verdade a gente quer fazer uma conversa, né? Todo mundo participando. Quem tiver perguntas durante a nossa apresentação, pode ir colocando aí no YouTube, que a gente vai... a proposta é que seja um diálogo, né? Tanto entre a gente, como entre a gente e vocês também, quem está nos assistindo. Bem, boa noite a todos e a todas. Me chamo Dean, sou enfermeiro, sou mestrando em saúde coletiva, né? E aceitei esse convite aqui por parte do Juscelino, da Lucivânia, e já agradecer esse convite, tá? Me sinto muito honrado em estar aqui presente. E dizer que fico feliz também, principalmente porque eu já fiz cursos no CVT, né? Já fui bolsista e tive apoio também da CECINTES, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Já iniciei o curso de Ciências da Computação e nesse processo tinha que era o Corredores Digitais, a qual eu fui bolsista desses Corredores Digitais, onde a gente funcionou tipo uma incubadora, né, de empresas, né? Então foi bem bacana, foi uma vivência bacana. E eu fico feliz em poder, de alguma forma, retribuir com essa troca de conhecimentos, essa troca, essa fala, né, na verdade, que não é só uma troca de conhecimento, mas também de apoio, eu acredito, porque, assim, nesse período, pandemia, né, a gente está no meio da pandemia, a gente ainda não está nem no pós-pandemia, na verdade, né, a gente já está aqui vislumbrando o pós, como é que vai ser essa vida pós-pandemia, né, no momento nós estamos vivendo o novo normal, como é que a gente vai se adaptar, como é que a gente vai vivenciar esse período, né, experienciar esse momento. Cada pessoa tem suas características, cada pessoa tem uma forma diferente de reagir mediante a situação a qual está posta, né? E a gente realmente observa que foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, né? Nem a própria ciência aguardaria um processo tão estrondoso como foi esse. Muitas pessoas até citam Raul Seixas, né? O dia que o mundo parou, né? E, então, assim, a gente realmente precisa se rever, se revisionar, pensar novamente como é que a gente está vivendo e como é que a gente vai viver daqui para frente, tá bom? E agora eu vou passar aqui uma apresentaçãozinha, abrir aqui a apresentação. A apresentação mediante, que são alguns slides, como já foi falado, mas a nossa proposta realmente para hoje à noite é uma conversa bem saudável, uma conversa bem tranquila, tá bom? Só um momentinho, enquanto eu faço a apresentação. Estão conseguindo visualizar? Já, Dean, já deu para aparecer aqui. Está aparecendo para a gente. Ok. Então, assim, nós trouxemos esses slides também. Acho que está algum som aí. Eu acho que é na casa do Dean.
Algum carro piscou. Pronto. Nós trouxemos esses slides também, assim, no sentido de trazer algumas informações, trazer algumas figuras, né, algumas imagens para reflexão sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, o que a gente pode esperar no futuro próximo e no futuro também a longo prazo. Então, assim, pensar na saúde mental nesse pós-pandemia é também pensar nessa construção, como o Dean falou, do que acontecia antes, como era a nossa vida antes, quais os impactos nessa pandemia na nossa vida. Então, assim, quais os impactos não só na saúde mental, mas na nossa saúde física também, né, no nosso desenvolvimento, estudos, projetos para o futuro. Então, como essa pandemia ela impactou em nosso 2020, nossos planejamentos, e pensar também no depois, quando a vida realmente voltar ao normal e não apenas no novo normal, né, que a gente fala hoje. Pode passar, Dean. Então, assim, pensar como a pandemia ela iniciou de uma forma bem abrupta, de uma forma que em dezembro a gente ouvia falar que tinha surgido um vírus lá na China, mas parecia assim algo tão distante da nossa realidade, algo assim, poxa, a China, do outro lado do mundo, né? Então, será se esse vírus vai chegar aqui mesmo no Brasil? Será se vai afetar a gente? E a ciência começou a estudar tudo isso, começou a tentar entender, né, como esse vírus ele se comportava. Muito ainda, a gente ainda está caminhando muito nesse processo, a gente ainda conhece pouco sobre o vírus, ainda todo mundo sabe que ainda não existe nenhum tratamento que seja 100% eficaz, né? Depende muito da biologia daquela pessoa que contrai o vírus, se vai se desenvolver aí para óbito, ou se vai conseguir a cura, ou se vai ter sequela, né? A gente tem uma grande quantidade de pessoas que tiveram a Covid e hoje sofrem com sequelas da doença. Então, assim, um vírus ainda desconhecido, num tempo de incertezas, como a gente observa aí, né, nessas imagens, num tempo de muitas fake news, e é um assunto, assim, que está sendo muito discutido, que já tiveram outras pandemias no mundo. Nós não somos a primeira geração da humanidade que está enfrentando uma pandemia. Há 100 anos atrás, como todo mundo já deve ter visto em alguma reportagem, nós tivemos outra grande pandemia lá da gripe espanhola, e outras também aconteceram antes. A gente teve uma doença que não chegou a ser uma pandemia nessa magnitude da Covid, mas que todo mundo deve lembrar, do H1N1, que não provocou, né, esse caos e toda essa mudança de vida, mas que nós enfrentamos já nesse século. Então, assim, a gente observa o avanço de fake news pela própria internet, às vezes pelo próprio senso comum, pela população não estar preparada, não saber fazer essa filtrar quais são as notícias verdadeiras, quais são as notícias falsas, e aí a gente observa assim, um grande retrocesso, também por conta das fake news, retrocesso de que muitos ainda negam, né, que esse vírus existe, que não utilizam os equipamentos de proteção, que não utilizam medidas de biossegurança. Então, aí vocês veem na imagem do canto direito, o mundo usando uma máscara, né, e a máscara passou, talvez, a ser um dos objetos essenciais, um objeto hoje essencial para a nossa vida, e que se a gente voltasse no tempo e pensasse em janeiro, fevereiro, a gente nunca imaginaria que março, abril em diante, todo mundo teria que sair de casa usando uma máscara, que todo mundo ia passar a ser um pouco conhecedor do que é uma máscara, do que é uma N95, como é que eu coloco, como é que eu tiro a máscara, como é que eu limpo a máscara, né, higienizo a máscara, e toda a importância aí da utilização da máscara. Então, a gente vê esse contexto atingindo toda a população, e aí é impossível a gente falar e pensar que não teve ninguém que foi atingido, ninguém que sofreu algum impacto. Todos nós sofremos impactos, seja na área do trabalho, na área do estudo, ou na família, em algum contexto, essa pandemia ela influenciou, impactou de alguma forma a nossa vida. Pode passar, Débora.
Então, assim, pensando nessas problemáticas, eu coloquei, né, nós colocamos aqui nesse slide alguns impactos, alguns possíveis impactos que essa pandemia ela provocou na nossa vida. E aí eu digo na nossa, porque todos nós estamos inclusos, né? Por mais que a gente esteja aí estudando, esteja desenvolvendo também ciência, todos nós somos seres humanos, então todos nós estamos aí dentro dessa pandemia. E por conta também das fake news, surgiram muitas desconfianças nesse processo da gestão, dos protocolos de biossegurança. Então, muitas vezes nós ficamos reféns de algumas notícias, usa máscara, não usa máscara. Não sei se vocês lembram, bem no iniciozinho do mês de março, que tinha essa grande discussão, a máscara é só para profissional de saúde, né, não é para todo mundo. Então, assim, essas medidas, esses protocolos de biossegurança que foram sendo ampliados, à medida também que a ciência ela foi conhecendo a própria doença, né, o próprio vírus, a necessidade de se adaptar nesses protocolos. Então, à medida que essa pandemia ela foi avançando, à medida que essa Covid ela foi chegando na Europa, já foram surgindo protocolos diferentes da China. Quando chegou no Brasil, né, nós vivenciamos aí um período bem complexo de governo federal, governo estadual, cada um seguindo protocolos diferentes, o próprio município também trazendo protocolos diferentes a nível de saúde, de educação, desses principais âmbitos aí da nossa vida. A falta de equipamentos de proteção individual e chegou num período que muitas pessoas tiveram que fabricar a sua própria máscara, porque não conseguiam comprar. Ou então o preço da máscara subiu tanto, eu lembro assim, por eu ser enfermeira, então muitas vezes eu cheguei a comprar caixas de máscara, de luvas, para ir para estágio, para ir para estágio com alunos e tudo. E assim, uma caixa de máscara, às vezes a gente conseguia comprar com 50 máscaras por R$15. E a gente viu esse número triplicar, quadruplicar, chegar no ponto que muitas pessoas não conseguiam ter acesso à máscara. Então, foi ensinado como as pessoas poderiam produzir essas máscaras, a própria higienização das mãos, que é muito importante, né, nesse contexto ainda de pandemia. E aí surgiram também alguns problemas que aí são mais relacionados também à questão da saúde mental, que é o que a gente vai mais abordar aqui hoje, que é o risco e também o medo de ser infectado e de infectar as pessoas que nós convivemos, que nós amamos, né, que de alguma forma estão lá todo dia com a gente, que nós trabalhamos com elas, né, ou que nós vivemos com elas de alguma forma. E aí vão surgir também... Tá acontecendo alguma microfonia aí. Pelo menos para mim está acontecendo alguma microfonia de alguém que ligou o microfone agora. Então, a gente vai observar também algumas pessoas com sintomas comuns de outros problemas e com medo desses sintomas serem a COVID. Então, o que vai acontecer muito? As pessoas sentindo febre, espirrando, tendo alguns sintomas, dor na garganta, e às vezes até uma falta de ar por conta da ansiedade, que vai pensar que é Covid, às vezes corre para o hospital, para a urgência, pensando que e na hora não é a doença, né? Não é a patologia em si. E a preocupação com a própria doença, né? Com todos esses sintomas aí, esses fatores que eu já comentei, o risco de ter um agravamento da saúde mental e física. Então, assim, hoje a gente falando sobre saúde mental, e eu queria que vocês pensassem também quem já tinha algum problema de saúde mental. Então, assim, quem já fazia algum tratamento, seja de um transtorno de ansiedade, quem já tinha depressão, quem já tinha algum problema, algum adoecimento, algum sofrimento psíquico, como elas estão hoje e como elas vão ficar também depois dos impactos dessa pandemia. E aí, outros impactos em relação aos seres humanos é a própria alteração dos fluxos de locomoção, de deslocamento, a gente não poder mais sair de casa, como saía antes. Algum tempo, a maioria das pessoas ficaram restritas, foi no período da quarentena, né, que alguns municípios restringiu bastante essa locomoção e deslocamento, e que algumas pessoas ficaram muito isoladas. Então, pensar nos impactos disso também a nível de saúde mental. Pode passar, Deana.
E aí, eu coloquei algumas perguntas para vocês irem pensando, e também quem quiser ir colocando alguma coisa no bate-papo, no YouTube, né? Como tem sido ou foi o isolamento social, e aí eu coloquei tem sido ou foi, porque algumas pessoas ainda estão isoladas de alguma forma, né? Eu digo, por exemplo, por mim, que ainda desde março ainda. Assim, nesses últimos meses eu tenho saído o mínimo possível, de 2 meses para cá. Mas, assim, ainda estou num processo de isolamento social e algumas pessoas ainda estão, apesar da gente observar que a maioria das pessoas agora, né, está praticamente, assim, saindo sem nem utilizar a máscara. Quais são os sentimentos que a pandemia despertou em você? Então, assim, medo de morrer, medo das pessoas queridas morrerem, medo de ficar doente, medo de contrair a doença. Então, assim, pensar nesses sentimentos, principalmente nos sentimentos negativos, e que também podem ter gerado, né, a pandemia também pode ter gerado sentimentos positivos. A gente vai falar de resiliência também um pouquinho mais lá na frente. Pensar como a pandemia, ela afetou a sua vida, os seus estudos, o trabalho, seu trabalho, e também os seus sonhos. Agora eu estou participando de uma pesquisa pela Flasco, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma fundação latino-americana que ela estuda a juventude. E nessa pesquisa a gente está praticamente assim estudando esse terceiro ponto, entender como as trajetórias dos jovens, dos adolescentes, dos jovens, principalmente das pessoas entre 15 e 29 anos, ela foi afetada por conta da pandemia. Então, assim, quem estava no mercado de trabalho, quem estava querendo ingressar no mercado de trabalho, um jovem, estava fazendo um curso técnico, ou que estava no estágio, às vezes perdeu essa oportunidade de estágio, perdeu esse emprego, viu a sua vida sendo transformada. Então, é importante a gente pensar nos sonhos e pensar quais sonhos eu tinha em janeiro e quais sonhos essa pandemia, ela despertou, ela acabou, ou ela adiou algum sonho. De que forma ela impactou nessa trajetória também, pensando assim na vida de cada um, que cada um pensava e tinha aí como planejado. Como ter a qualidade de vida durante a pandemia e após. Então, assim, durante a pandemia tem muito material que saiu explicando, falando o que a gente poderia fazer durante o isolamento, até coloquei algumas imagens mais lá na frente, né? Mas pensando nisso, como a qualidade de vida ela foi afetada e como eu também pude, às vezes, me dedicar mais, ter um autocuidado, né? Nesse contexto também da pandemia. E aí, o último ponto, como manter o autocuidado nesse período que nós ainda estamos vivendo da pandemia e após essa pandemia. Pode passar, Débora. E aí, assim, volta um pouquinho, porque eles vão aparecendo, as imagens vão aparecendo à medida que eu vou falando. Então, a gente estava num contexto, só para todo mundo lembrar, assim, como era o nosso janeiro, como era o nosso 2019, 2018, num contexto que existia muito contato físico, porque culturalmente o brasileiro é isso, né? A gente gosta de abraçar, de ter todo aquele contato, de demonstrar todo o nosso carinho através desse contato físico. E aí, pode ir passando, Débora. Veio a pandemia, veio todo um suporte aí de máscaras, de proteção, de equipamentos, né? Tem gente que não usa só a máscara, tem muitas pessoas que saem com luva, você não pode mais abraçar, mas dar aquele beijinho do lado e do outro, aquele cumprimento como a gente fazia antes. Pode passar, Débora. E aí, como é que eu vou me manter essa saúde mental, conseguir meditar, utilizando todas essas proteções e sem poder ter um contato maior com aquele que eu vinha fazendo com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu convivo. Pode passar. Como é que eu vou viver em sociedade dessa forma, né? Evitando aglomerações, como as medidas protetivas elas mandam, né? Elas têm aí suas diretrizes. Pode passar. As pessoas, elas são tão, assim, resilientes, né, a humanidade,
que elas se reinventam, elas se ressignificam. Então, eu vi essa reportagem que me marcou muito, né? Foi num país europeu, eu não lembro agora se foi na Itália, que uma instituição de longa permanência, que não tinha mais possibilidade de ter visitas, né, periódicas, como acontecia antes, uma instituição de longa permanência para idosos, improvisou aí uma ferramenta para que as pessoas pudessem se abraçar através desse plástico, né, dessa proteção, que as pessoas tivessem esse mínimo contato. Então, assim, isso às vezes pode ser pouco, mas para a nossa saúde mental, como a gente vai comentar aqui hoje, é bem significativo. Pode passar, Dani. E aí, pensando nesse contexto, coloquei assim essa imagem um pouco mais assim tenebrosa, né, um pouco mais negativa, mas pensar como essa saúde mental ela foi afetada, né, como essa saúde mental ela está se desenvolvendo negativamente ou positivamente nesse contexto. Pode passar. Então, assim, pensando nesses pontos, pensando nesses contextos, em algumas coisas que eu já até mencionei, né, eu trouxe aqui as reações que são mais frequentes, e isso eu falo assim, em relação às reações negativas, que elas foram sendo desenvolvidas, que algumas pessoas ainda estão nesse processo de desenvolver, as reações mais frequentes nesse contexto de pandemia, mais atreladas à saúde mental. Então, a gente tem uma série de medos, e aí eu elenquei alguns: o medo de adoecer, o medo de morrer, de perder essas pessoas que amamos, de perder também os meios de subsistência ou de não poder trabalhar durante o isolamento ou até mesmo ser demitido. E isso, assim, é um fato, né? A gente está observando aí a porcentagem de desemprego no Brasil. Ser excluído socialmente por estar associado à doença, sofrer o estigma da doença, né? A Covid, ela é uma doença muito estigmatizante. Ser separado das pessoas queridas, ou até mesmo dos cuidadores nesse regime de quarentena, não receber suporte financeiro, e aí teve uma grande preocupação também, como a gente vê a corrida em relação aos benefícios, né, que o governo acabou oferecendo nesse período, e transmitir o vírus também para outras pessoas. E aí é esperado uma sensação recorrente, e isso, se a gente tivesse assim, um diário para poder anotar o que aconteceu com todos nós, semana a semana, possivelmente muitos de nós tivemos alguns desses sentimentos. A impotência perante os acontecimentos, né, de não poder fazer nada, de não poder... Ficar em casa era a melhor saída, né, era a melhor opção era não fazer nada, né? Assim, era realmente essa sensação de impotência. A irritabilidade, que por muitas pessoas foi atingida, muitas pessoas atingiram, né, esse índice aí de irritabilidade, ou de angústia, ou de tristeza, muitas vezes por ficar também em casa, por ficar isolada de alguma forma e ter esse distanciamento das pessoas. Pode passar, Dela. E aí tem algumas reações a nível comportamental, a gente pensar também no contexto de saúde mental, que elas afetaram de alguma forma a nossa vida. Então, assim, à medida que a gente sentia aquelas reações mais comuns, a gente descontava muito isso em uma série de comportamentos. Então, assim, algumas pessoas sofreram alterações ou distúrbios do apetite, comendo de mais ou de menos, distúrbios do sono. Então, a gente estava até comentando aqui, antes da live começar, como todo mundo acabava assistindo muito jornal, todos os dias, por estar em casa, pelos jornais durarem mais tempo, né, eles estarem transmitindo mais coisas sobre a Covid do que o normal, né, estarem transmitindo mais pesquisas e tudo, e como isso trazia distúrbios do nosso sono. Então, assim, eu vi uma pesquisa recente que muitas pessoas, elas tinham pesadelos recorrentes com a Covid. Então, assim, elas pensando em todas aquelas situações que eu mostrei, que eu comentei anteriormente, né, de adoecer ou de transmitir essa doença, elas tinham um pesadelo com isso.
mais de 90% das pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa, que responderam o questionário, elas falaram isso, que em algum momento desse isolamento, elas tiveram algum distúrbio do sono, principalmente pesadelos. Então, a gente observa também muitos conflitos interpessoais por conta daqueles sintomas anteriores de irritabilidade, né, de angústia, de tristeza, muitas pessoas às vezes chorando, ou quadros e crises depressivas, casos também de violência, violência principalmente nesse âmbito domiciliar, e pensamentos recorrentes sobre a pandemia, sobre a saúde, a nossa saúde, a saúde da família, e muitos pensamentos relacionados a isso. Então, às vezes, tanto eu como algumas pessoas que eu conversava virtualmente, assistiam aquelas reportagens, né, e as reportagens às vezes eram tão impactantes que existem jornalismos e jornalismos, e assim, jornalismos que mostravam às vezes imagens e às vezes cenas e frases de alguns profissionais que deixavam a gente tão impactados que muitas pessoas começavam a sentir os sintomas da própria Covid, muitas vezes a falta de ar, que está relacionada ao transtorno de ansiedade, mas por conta desses pensamentos, dessa pressão, né, do que acontecia, de toda aquela situação que a gente estava vivenciando, principalmente no início da pandemia. Pode passar, Dean. E aí eu coloquei essa pergunta, mais uma pergunta para vocês irem pensando, né, irem refletindo, como é que está a saúde mental? Como é que a saúde mental estava nesse começo de pandemia, se vocês foram afetados e tiveram alguma reação comportamental daquelas que eu citei, e se hoje vocês consideram que essa saúde mental ela está boa, ou está mais ou menos, ou está caminhando, né, para algum lugar. Pode passar, Dean. E aí a gente observa, coloquei esse gráfico que ele está até em inglês, mas a gente observa uma preocupação com a quarta onda, que essa quarta onda, ela viria depois de tudo que a gente está ainda vivenciando, né? A gente está aí vamos supor, nessa terceira onda aí da doença. A primeira onda foi aquele impacto, né, da quantidade de mortes e morbidades por conta da Covid. Depois, a gente tinha uma restrição maior e a gente viu, né, um aumento, um pico da doença acontecendo. Hoje, muitos cientistas e pesquisadores, eles relatam, a gente está nessa linhazinha mais azul, nos impactos da doença, dessas pessoas que têm alguma condição crônica e das pessoas também que tiveram a doença, que tiveram a Covid e agora estão vivenciando algum quadro de sequela, que está acontecendo muito, né? Acredito que todo mundo aqui deve conhecer também alguém que teve a Covid e está com alguma dessas sequelas provocadas pela doença. E a gente observa em vermelho, né, essa quarta onda, que vai só aumentando, vai só subindo aí, tá subindo, a gente está vivenciando isso, que é a preocupação com a saúde mental como outra crise do coronavírus. Então, assim, a gente vê traumas físicos, adoecimento mental, adoecimento também por parte dos profissionais de saúde, que é algo que já está acontecendo, e a tendência é que aconteça cada vez mais. Então, assim, é uma grande preocupação, essa quarta onda é uma grande preocupação, como nós estaremos preparados, né, como profissionais de saúde também para atender essa demanda nessa quarta onda, como é que a gente vai fazer? Pode passar, Débora. E aí, assim, só um ponto também para comentar aqui, para a gente pensar também nesses impactos, em tudo que a gente está falando desses contextos, a pandemia, ela escancarou mais ainda as grandes desigualdades que existiam a nível social no Brasil. Então, eu coloquei, assim, essa foto de uma grande cidade, mostrando a diferença, né, de habitação, de moradia de um lugar para o outro, mas a gente observa que o acesso à água, o acesso a uma rede de tratamento de esgoto, o acesso à própria máscara, como eu comentei no início, né,
passa muito por essa questão também da renda. Então, assim, se a gente pensar, pode passar, Débora, se a gente pensar na saúde como um todo, não só a nível de saúde mental, eu trouxe para vocês aqui, só também a título de curiosidade, esse gráfico que a gente chama de uma grande cebola, né? São os determinantes sociais de saúde. Esses determinantes sociais de saúde, como o próprio nome diz, são fatores que determinam e condicionam o nosso adoecimento, tanto a nível físico como mental. E aí, assim, a gente pensa em todas essas condições que estão colocadas aí, vocês veem bem no meio, bem no centro, né, esse círculo, bem no centro de tudo, fatores que não são modificáveis, a idade, o sexo, os fatores hereditários. E aí depois tem uma série de outros fatores que eu coloquei aí, né, o estilo de vida, as redes sociais e comunitárias, a habitação, o serviço social, o acesso a esses serviços sociais de saúde, todos esses outros fatores, eles também permeiam esse campo da saúde física, da saúde mental, porque hoje a gente considera um indivíduo saudável, né, um indivíduo com saúde, não só aquele que não tem nenhum adoecimento físico, mas aquele também que não tem nenhum adoecimento a nível mental, né? Então, assim, a gente pensa que, por exemplo, um desemprego, um ambiente de trabalho desfavorável, ele não tenha nenhum impacto nessa saúde mental, mas é só o que tem. Assim, é muito importante a gente pensar nisso, nesses níveis, né, em todos esses fatores. Pode passar, Dean. Dean também, se quiser ir falando, viu, porque eu estou falando aqui, você está apresentando os slides, mas pode abrir também, ir falando e participando também. Não sei se o som aí do carro de som melhorou. Pronto. Deu uma melhorada. Pronto, eu posso só finalizar esse e o próximo, e aí você continua. Então, assim, só para ir finalizando um pouco esse primeiro ponto, né, eu coloquei aqui que falar de saúde mental é falar de quê? É falar de tudo, como eu falei anteriormente. Às vezes a gente pensa que fatores como trabalho, né, como o acesso aos serviços de saúde, aos serviços sociais, não tem um impacto grande na nossa saúde mental, mas tem. É só o que tem, né? Assim, tá muito influenciado a questão da justiça, do acesso à educação, do acesso a esses meios, né, esses meios de serviços sociais, as próprias diferenças de gênero, de raça, de etnia, de sexualidade, eles afetam muito a nossa saúde mental. Então, é pensar em todo um contexto, né? Eu não estou vendo mais a apresentação dos slides, né? Não sei se caiu. Pronto, agora está aparecendo para mim. Então, é pensar em todos esses contextos. Eu queria só frisar mesmo que é pensar nas mais diferentes condições e como essas condições elas têm esse impacto. Pode passar, Dê. E aí eu coloquei assim só algumas imagens, mas para mostrar como esse isolamento social era feito, né, ou ainda está sendo feito para quem ainda está nesse processo de maneira saudável. Então, se fala numa alimentação saudável, se fala em práticas de atividade física, em meditação, dentro desse contexto de casa, né? Então, assim, encontrar coisas, hobbies que faz muito tempo que às vezes você não faça, não tenha desenvolvido, ou que queira aprender, né, como a pintura, está mostrando aí em algumas imagens a culinária, tocar piano, ou mesmo assistir TV ou assistir um filme, eram práticas que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, todas as entidades que mencionam essa saúde mental, falavam também sobre esse aspecto da saúde física e desse isolamento social saudável. Pode passar, Débora. Pode continuar daí, dessa parte aí do após a pandemia. Pronto, gente, está me ouvindo? Boa noite, mais uma vez. Está dando continuidade aqui, gente. E como cuidar dessa saúde mental, né, após a pandemia, né? Nós precisamos ter esse trabalho pessoal, individual, reflexivo, né?
É interessante, assim, algumas partes da fala da Cidiana, faz me lembrar aqui, que nós, seres humanos, mesmo nós tendo a grande diferença da racionalidade, mas nós somos animais, né? E assim como nossos antepassados, nós passamos também por situações de estresse, como essa que a gente vive na pandemia, ela libera alguns hormônios na nossa corrente sanguínea que elas influenciam diretamente no nosso metabolismo físico e isso diretamente influencia na característica mental, né? Então, assim, a nossa mente é o centro das ideias, é o que dispara, é o que faz funcionar os outros órgãos, o movimento dos nossos membros e tudo. Mas essa mente, para que ela consiga coordenar esse metabolismo, ela precisa estar bem, né? Então, assim, essa pandemia, ela veio como um elemento estressor que trouxe realmente uma certa desordem para muitas pessoas, né? As pessoas, até a gente falando um pouquinho antes de iniciar a live, cada pessoa, ela reage de uma forma diferente, né? Então, assim, a gente precisa, enquanto indivíduo, ver quais são as nossas dificuldades, né? Como a gente pode observar aqui no slide, reconhecer e acolher os nossos receios, nossos medos, né? Uma das questões que causa medo dentro dessa pandemia é a incerteza, né? Nós não saber o que vai acontecer amanhã. Vai sair a vacina, vai voltar a curva epidemiológica, vai subir novamente, como a gente está evidenciando em algumas localidades. Vai sair uma medicação que vai conseguir tratar aquelas pessoas que já estão acometidas, enfim, as pessoas que muitas vezes já estão com sequelas, e muitas delas permanecem com sequelas, né? Estudos novos comprovam isso. Tem pessoas que, mesmo após encerrar o período da crise, da parte clínica, né? Ela apresenta dificuldades, porque o próprio sistema, o próprio organismo ainda continua atacando o organismo, e a pessoa ainda continua tendo alguns sintomas, né? Mesmo pós ela ter se recuperado dos sintomas iniciais, né? E aí, assim, nós precisamos retomar estratégias e ferramentas de cuidado, né? Utilizar em momentos de crise, de sofrimento, ações que trazem uma sensação de maior estabilidade emocional, né? Boa parte das pessoas, eu tive, por um exemplo pessoal, eu mesmo tive alguns momentos que a gente fica realmente um pouco desnorteado com todo esse bombardeio de informação, com toda essa situação em qual a gente está vivendo, né? Está vivenciando. O receio da gente sair de casa, e você sai de casa, quando retornar um parente seu, você pode se contaminar, como pode também contaminar um parente seu. E um parente seu que poderia ser de um grupo de risco, né? Parente seu que pode estar tendo uma maior complicação. Então, assim, a gente realmente fica naquela neura, naquela pressão psicológica, realmente, quanto a essas questões. E para a gente poder suplantar isso aí, superar essa questão, nós precisamos de estratégias, precisamos, como já foi falado pela Cidiana aí, trabalhar nossa mente, trabalhar o nosso próprio corpo, meditar, ler, buscar fazer coisas que nos trazem prazer e que desfocam um pouquinho dessa pandemia, que tiram um pouquinho aquela parte negativa, né, dessa pandemia, essa parte mental, essa parte estressora que nos traz problemas emocionais. Então, a gente precisa realmente ter uma boa gestão dessas emoções, agora, durante a pandemia, e no pós-pandemia, porque nós vamos enfrentar novas realidades, né? Nós vamos enfrentar, como já foi pontuado aí, o desemprego. Muitas pessoas, nesse período de pandemia, perderam o emprego. Tem um auxílio do governo, legal e tal, mas só que o auxílio do governo não consegue cobrir todas as necessidades, né? E aí, pós findar esse auxílio, como é que vai ficar a situação dessas pessoas? Então, assim, a gente precisa realmente se reinventar muitas vezes, buscar novas formas de saber interagir com esses sistemas, interagir com essa situação, né? Um dos pontos aí também que vai fortalecer essa parte da defesa
da saúde mental nossa é manter a nossa mente ativa e a socioafetiva. Como assim? Aquela rede de contatos. Nós, por estarmos isolados fisicamente das pessoas, não quer dizer que a gente não pode ter algum link, algum vínculo com as pessoas. Aí as redes sociais para isso, né, para poder facilitar essa interação com as pessoas. Quer queira, quer não, muitas pessoas estão em casa, estão realmente no isolamento, como eu acabei de falar com a Cidiana realmente permanece isolada. Eu já não tive essa possibilidade, devido a resolver algumas coisas aqui, eu tive realmente que sair, me expor, logicamente, tomando as medidas de proteção, utilizando a máscara, estudos agora da Itália, recentes agora saíram, que ela reduz, por exemplo, 1000 vezes até a carga viral. Então, assim, a gente observa um item simples, mas que muitas vezes não é utilizado da forma correta, né? Então, assim, a gente precisa sair, tenho que sair, não tenho como não ficar em casa, saio, mas se eu for sair, eu tenho que tomar essas medidas de proteção, né? Dentre outras questões também, tem a questão do uso, né, de álcool, cigarro e outras drogas, né? Porque como a gente está com esse boom de emoção dentro da gente, essa efervescência, né, de emoções ocorrendo, muitas vezes as pessoas acabam tentando utilizar a droga, o álcool, o tabaco como uma medida de fuga. Na verdade, uma coisa que eu gosto de falar, se eu tenho um problema e eu quero fugir do problema, quando eu sair, daqui a pouco eu me deparo com um problema de novo, ele vai estar ali. Então, muitas vezes a gente precisa enfrentar o problema, mas como enfrentar o problema? Então, a gente precisa realmente de estratégias, de como superar esse problema, porque é uma barreira que a gente, um momento ou outro, acaba tendo que enfrentar, né? Buscar profissionais de saúde, né? Porque profissionais de saúde, eles têm um treinamento, uma capacitação para que possa estar interagindo com essa questão de saúde mental. Mais à frente a gente vai mostrar alguns canais, né, que existem de apoio emocional, né, é importante. Isso, até os próprios profissionais de saúde, eles precisam realmente também desse apoio. Eu estive há um tempo atrás fazendo uma live também, e a gente estava falando justamente sobre a questão da saúde mental também dos profissionais, como é que esses profissionais estão enfrentando essa pandemia, né? E muitos profissionais realmente estavam esgotados, porque uma carga horária excessiva dentro de hospitais, dentro de unidades básicas de saúde, mas com aquele receio de estar contraindo, de estar levando aos demais. E ele, como profissional de saúde, tendo que ser referência para isso, tendo que se atualizar constantemente também, porque é uma pandemia nova. Nós tivemos algumas pandemias que se viram de base, mas que não tem o mesmo curso dessa pandemia. Essa pandemia, ela é ímpar, ela é bem diferenciada, né? Eu vendo outro dia uma curva epidemiológica das doenças como um todo, comparando, né, com ebola, comparando com outras enfermidades, o Covid, disparadamente, a infectibilidade dele é muito maior. Então, em pouco tempo, ele atinge um grande percentual de pessoas. E isso é um impacto grande que tem. Isso causa. Mas só que aí, Dean, você está fazendo isso, vai me causar medo? Não, gente, a gente precisa entender um pouquinho, ter a informação. Essa informação, ela precisa ser o quê? Confiável, que já foi falado aí também pela Cidiana. Existe a fake news, informações que não são vinculadas com a verdade. Não, a gente está trazendo aqui informações de estudo, informações que vão nos propiciar bases para a gente poder enfrentar realmente essas dificuldades na questão da saúde mental, certo? As ações estratégicas de cuidado e solidariedade, para aumentar a sensação de pertença e conforto social. Nós, seres humanos, nós precisamos de interação social. Nós precisamos, é nosso. Então, assim, como a gente conseguir essa interação social, como a gente conseguir nesse momento em que a gente está sobre esse isolamento, sobre esse estresse, sobre de que forma que eu posso estar ajudando, de que forma que eu posso estar interagindo.
né? A gente observou aí diversas formas de atuação de comunidades, né? Pessoas que perderam emprego e tiveram realmente dificuldade financeira, e aí as pessoas foram se ajudando, foram fazendo doações, né? Aqui no município também vi diversas pessoas, empresários, pessoas do convívio normal que se juntaram e buscaram ajudar, e é isso mesmo, a gente precisa se fortalecer, né? É um clichê a gente dizer, mas é uma grande realidade. Se eu tenho um gravetinho, é fácil de quebrar, mas se eu tenho um feixe de gravetos, eu vou ter uma dificuldade. Então, juntos, nós somos bem mais fortes, e a gente precisa realmente se ajudar enquanto comunidade, em como servir, e como irmão, né? Independente do que seja. Tá bom? O gerenciamento da saúde mental durante esse momento é crucial para que seja possível manter também a saúde física. Como eu falei anteriormente, nossa mente controla o nosso corpo. Se minha mente ela não está boa, isso vai refletir fisicamente. Isso aí eu trago agora para a parte fisiológica mesmo, do funcionamento do nosso organismo. Quando eu tenho um estresse, uma situação, aí eu volto àquela situação dos nossos antepassados, que eu estava aqui, por exemplo, na floresta, e eu precisava, aparecia um leão, e eu precisava ou correr ou enfrentá-lo, eu passava por uma situação de estresse onde os meus hormônios iriam ser liberados para mim estar preparado. É o cortisol, a adrenalina. Então, aqueles hormônios iriam aumentar a minha contratibilidade muscular para me preparar, iam preparar o meu organismo ou para correr ou para reagir, né? Da mesma forma, é quando a gente enfrenta uma pandemia dessa. Essa questão do desconhecido, seu organismo ele vai se preparar, só que aí o que acontece? Nem sempre esse preparo é um preparo sadio, ainda mais porque ele se torna constante, porque aos poucos, a gente vai tendo esses enfrentamentos. No momento que eu pego uma notícia, meu corpo já se prepara, minha mente já se prepara para ter alguma reação. Então, assim, a gente realmente precisa trabalhar a mente para que a nossa parte física consiga fluir, consiga o seu funcionamento normal. Tá? Praticar a resiliência, né? A resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos, resistir às pressões e situações adversas, né? É a habilidade de encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as diversidades. Então, assim, nós precisamos ser maleáveis, saber se adaptar à situação. Não é, como diz, a situação ideal, não é a situação que queríamos estar, né? É o novo normal que estamos vivenciando, se preparando para o nosso normal, que vai ocorrer daqui a pouco, como diz, a nossa esperança é que quanto antes a gente consiga voltar ao normal, mas a gente, enquanto não chegamos ao normal, nós precisamos nos preparar, precisamos saber nos adaptar para que a gente não sofra danos com esse período, né? E a mente, como diz, a mente é a chave de tudo, a gente começa tudo pela mente, né? Se essa mente não conseguir ser bem cuidada, bem trabalhada, ela pode gerar transtornos psíquicos, né? E existem, dentre eles, os mais comuns, por exemplo, episódios depressivos, reações de estresse agudo, de tipo transitório, né? Risco de surgimento desses transtornos, aumento de acordo com as características das perdas ou fatores de vulnerabilidade. Eu acredito que se a gente pegar aqui, entre os que estão aqui presentes na live no momento, acho que todos aqui conheceram alguém que teve Covid, que teve alguma complicação, se não um parente seu, se não uma pessoa muito próxima sua, né? E que ela veio a ter complicação, precisou ficar muito tempo internado, ou até mesmo veio a óbito, né? Tem exemplos aí de colegas que realmente tiveram, Dean, foram pessoas idosas, pessoas jovens, mas que tiveram complicação e ainda estão passando por complicação, e aí a gente fica, poxa, poderia ter sido comigo, poderia ter sido com um irmão meu, uma mãe, um pai. Então, assim, a gente fica naquela situação realmente desse estresse, a gente acaba trazendo essa carga. E se a gente somatizar, quer dizer, essas experiências estressantes, a gente for somatizando, a gente pode acabar desenvolvendo um desses
desses transtornos psíquicos, né? Então, assim, a gente realmente precisa se trabalhar. Entre os efeitos tardios mais recorrentes, né, que a gente pode estar observando aí, dentre esses transtornos, a gente pode observar aí o luto patológico, né? Que o luto é aquele momento que a gente passa por uma situação de morte, né? Mas isso é normal, isso é comum a gente passar, a gente precisa passar pelo luto. Mas quando ele passa de um limiar, de um ponto, ele acaba se tornando doentio, ele pode trazer danos a você. Então a gente precisa saber como superar isso aí. Questão da depressão, os transtornos da adaptação, a manifestação de estresse pós-traumático, né? Você vivenciou uma situação traumática e acaba desenvolvendo esse estresse. O abuso de álcool ou outras substâncias que acabam causando a dependência ou mesmo transtornos psicossomáticos, né? Transtornos que vão se somando e vão acuminando e vão cada vez mais se complicando mais, tá? Os padrões de sofrimento prolongado se manifestam como tristeza, medo generalizado, ansiedade. Aí essa ansiedade, ela se torna até corporalmente, quer dizer, o corpo ele começa a mostrar sinais que você está ansioso, né? E aí isso pode vir a desenvolver uma doença, uma patologia em médio ou longo prazo. Como eu falei, você vai somatizando isso aí. Se você não perceber ou não tiver alguém que venha a perceber esses detalhes, esses sinais e sintomas que você está fazendo ali, isso aí pode se complicar, pode se complexificar e chegar ao ponto de você ter que realmente fazer um tratamento muito mais incisivo, muito mais agressivo, né? Então a gente precisa realmente ter isso em mente, né? Ter em mente também que nós precisamos, não estamos sozinhos, né? Nós temos uma rede para nos ajudar. Essa rede, quando eu falo, pode ser a rede familiar, pode ser a rede da comunidade, como também pode ser uma rede de profissionais de saúde que estejam ali para lhe dar o apoio, principalmente esse apoio mais técnico, esse apoio mais direcionado, realmente, principalmente nas situações que já vão começando a aparecer alguma patologia, algum distúrbio que seja evidente. Então, a gente precisa realmente ter esse apoio, ter essa intervenção, tá bom? E aí, quando você percebe, por exemplo, que está sobrecarregado, ansioso, deprimido, pensando em machucar, procure ajuda. Isso é a realidade. A gente precisa realmente reconhecer isso aí e procurar ajuda sempre que a gente perceber qualquer um desses detalhes que já foram citados, né? A gente pode falar com familiar, médico, psicólogo, ou mesmo até um enfermeiro, né? Aqui vocês estão aqui com 2 enfermeiros, Dean e Cidiana são 2 enfermeiros. Dean, o enfermeiro geralmente é quem acolhe primeiramente lá na unidade básica, né? E é ele que faz encaminhamento para o psicólogo, do psicólogo vai para um psiquiatra, e aí, se necessário for, né? Mas muitas vezes até uma fala ali do enfermeiro, uma fala de um familiar, já consegue modificar essa situação, tá? E aí nós trouxemos também aqui um dos canais, existem vários canais, mas esse canal aqui é a nível nacional, é um canal do Centro de Valorização da Vida, né, que é o CVV. É só ligar 188 e lá vão ter profissionais, pessoas capacitadas que vão fazer essa escuta, vão fazer esse acolhimento emocional, essa sua necessidade emocional que você vai estar ali no momento, e vão poder lhe dar uma ajuda, lhe dar um direcionamento. Como falei, não estamos sós, nós podemos realmente ter essa ajuda, esse apoio, tá? E assim, juntos, realmente, como eu falei, somos bem mais fortes. Sozinhos, nós ficamos no limbo, ficamos perdidos e acabamos por nos complicar por nós mesmos, tá bom? E aí, algumas referências, né, dessa breve apresentação aqui que a gente trouxe a vocês. Eu abro agora a fala aí também a colega Cidiana, se quiser fazer mais alguma consideração, e trato aí também, estão aqui para alguma pergunta que tenha, fazer alguma interação com as pessoas, ok? Cidiana? Eu estava aqui ligando meu microfone. Muito bom, Dean, assim, é muito bom a gente pensar
às vezes como poucas coisas, né, podem ajudar nessa saúde mental, da gente manter a saúde mental. O Dean está fazendo mestrado, eu estou fazendo doutorado, e assim, é muito bom a gente poder conversar com pessoas que estão vivenciando, às vezes, as mesmas situações que a gente, né? Então, às vezes, a gente tem conversas virtuais, já que a gente não pode se encontrar, né, pessoalmente, mas às vezes a gente abre salas virtuais só para conversar, só para trocar um pouco daquela experiência, às vezes desabafar, né, com um amigo, com alguém que sabe como é a situação do pós-graduando, né, que é complicada, é bem puxada a questão dos estudos e tudo. Assim, às vezes são coisas simples, né, o que a gente está mostrando aqui, o que o Dean mostrou bem, às vezes, coisas simples, a gente conversar, buscar pessoas para conversar, né? Isso, o Setembro Amarelo, nas campanhas, sempre mostra, e a gente está aqui também falando hoje, porque não é só no mês de setembro que a gente tem que abordar essas temáticas, e não só nesse contexto de depressão ou tentativa de suicídio, mas para manter a saúde mental é bom a gente conversar com as pessoas, né? Por mais que esteja em isolamento, em distanciamento social, nós podemos conversar com as pessoas, trocar essas experiências, manter esses vínculos, mesmo que virtualmente, né? Aí o Dean falando, lembrando da experiência que esse ano, meu aniversário, foi um pouco diferente, né? Porque foi o primeiro ano que eu passei distante dos meus pais, distante dos meus irmãos. Que eu estava aqui ainda, né, em isolamento também, só com a minha avó. E assim, foi um ano bem diferente, teve um impacto muito grande na saúde mental. Tá longe, né? Ser um ano assim, depois de 30 anos de vida, tá longe dos pais e dos irmãos. E assim, a gente sabe como esses impactos, eles às vezes chegam dessa forma negativa, né? Então, assim, são pequenas coisas para a gente pensar. Teve até algumas coisas que eu estava lembrando, à medida que o Dean foi falando, tem muitas pessoas que se aproximam da música. Então, assim, você ouvir uma música animada, uma música que você gosta, né, que você gosta, também, às vezes, levanta essa autoestima, também é um autocuidado. Assim, mais essas coisas, assim, que eu estava lembrando. Eu não estava acompanhando muito o chat para ver os comentários, se alguém tem alguma pergunta, não sei se a Lucivânia viu alguma questão aqui, eu não cheguei a identificar. Muitas pessoas dando boa noite. Lucivânia, alguma pergunta, algum questionamento? Não, no momento ainda não surgiu perguntas. Caso alguém queira fazer, fique à vontade para colocar aí no chat. Só compartilhar aqui com vocês uma listazinha, né, que foi feita pelos próprios alunos, não foi isso, Lucivânia? Uma listazinha com alguns psicólogos, né, sites e aplicativos de apoio psicológico, né, que nós temos, além do que a gente já trouxe lá do CVV, né, e a maioria desses apoios aí geralmente são gratuitos, né, são apoios que nós podemos contar. Então, direcionamento, como eu falei, mais técnico, uma escuta mais qualificada sobre as necessidades emocionais que nós vamos estar. Live streaming is on. Ok. Silvânia, ninguém quer fazer alguma pergunta, não? Você olhou aí? Ninguém quer fazer pergunta. Eu acredito que a gente já pode encerrar, né, Dean? Seguindo, né? Sim. Como diz, a gente está aqui para contribuir. Caso queira, a gente pode também deixar nossos e-mails aí para contato, caso posteriormente queiram entrar em contato para ter mais alguma dúvida, alguma coisa, tá bom?
Queria agradecer mais uma vez pelo convite, né, dizer que é muitíssimo importante a gente estar aqui discutindo sobre essa temática, né, não só pensando na doença em si, mas em todos esses impactos de adoecimento mental, muito importante mesmo, parabenizar pela iniciativa da gente estar aqui nessa noite, podendo conversar sobre isso, né, gratidão mesmo pelo convite. Da mesma forma, tendo aí também esse agradecimento, né? Como diz, nós trabalhamos esses temas diariamente nas nossas vivências de mestrado e doutorado, né? E de profissionais de saúde. Então, assim, essa vivência com a qual a gente vai passando, a gente vai cada vez mais somatizando, juntando conhecimentos. Assim, esse momento, eu acho que não é um momento só de troca de conhecimentos, como eu falei, até um momento terapêutico, né? Porque eu acho assim, cada pessoa, ela tem a necessidade realmente dessa fala, desse acolhimento, e eu acho que aqui, nesse momento, com essas pessoas aqui, a gente fazendo essa interação, esse acolhimento, realmente a gente se sente melhor, se sente fortalecido com a nossa saúde mental, de forma que a gente possa também propiciar isso aí para outras pessoas, né? Então, assim, vamos usar a estratégia do vírus, só que de uma forma positiva, né? Passar esse conhecimento de forma, como diz assim, viral, entre aspas, né? Para que a gente tenha conhecimento e consiga se deparar, consiga vivenciar melhor, enfrentar melhor essa realidade. Cidiana e Dean, nós queremos agradecer a vocês e as pessoas que participaram, né? Desse momento tão especial em que as pessoas precisam dessas informações, né? São importantes para que a gente possa sair desse momento, dessa pandemia mais forte, né? Que a gente tire lições e que a gente possa se ajudar. Se Deus quiser, vamos conseguir. E em nome do CVT de Massapê, em nome do Centec, né? Eu, a Lucivânia, estamos aqui para agradecer. E, se Deus quiser, em outros momentos, a gente vai estar fazendo esse trabalho de ajudar as pessoas, né? Pronto, a gente já se põe aqui à disposição, né, caso necessário, abordar outros temas, né, como acho que talvez vocês podem ter olhado aí no currículo da gente tem um pouquinho de vivência em diversas áreas. Foi muito bom, foi muito bom. Foi um momento prazeroso. Muito obrigado. Gratidão a todos. Estamos à disposição. Ok. É um prazer tê-lo. Obrigada, Dean. Obrigada, Cidiane, pela disponibilidade de vocês. Eu creio que a contribuição de vocês foi grandiosa para esse momento de pandemia, né? Que as pessoas possam sair desse momento difícil e levar as coisas boas. Muito obrigada pela participação de vocês. Sempre que agradece. Nós mandamos aí para vocês um abraço virtual. É isso aí, um abraço. Tchau, tchau. Viu? Tchau, tchau. Felicidade. Obrigada. Tchau, vou sair, esse é o primeiro.